Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado, dia 29/10, com a Premier League, o campeonato inglês, onde temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Manchester City. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento, a equipe do Leicester é a 17ª colocada com 11 pontos ganhos, enquanto a equipe do Manchester City é a 2ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Pela Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Sassuolo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sassuolo, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento, a equipe da Napoli é a primeira colocada com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sassuolo é a 9ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa Napoli para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Mainz 05. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mainz, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Bayern é a 2ª colocada com 22 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mainz é a 6ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Bournemouth enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bournemouth, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Bournemouth é a 14ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tottenham é a 3ª colocada com 23 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Tottenham para vencer. Premier League, temos a equipe do Brighton enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brighton, ela perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Brighton é a 9ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chelsea é a 5ª colocada com 21 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Chelsea para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a equipe do Santa Clara é a 16ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe do Porto é a 3ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Porto para vencer. Pela Liga 1, campeonato francês, temos a equipe do PSG enfrentando a equipe do Troyes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, ela empatou 2 e venceu 3.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Troyes, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do PSG é a primeira colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Troyes é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. A Série A Team, campeonato italiano, temos a equipe do Lens enfrentando a equipe da Juventus. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Lens é a 17ª colocada com 8 pontos ganhos, enquanto a equipe da Juventus é a 8ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Juventus para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Eintracht Frankfurt enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eintracht Frankfurt, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Eintracht Frankfurt é a 4ª colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Borussia é a 5ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora. Borussia para vencer. Campeonato português, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Chaves. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chaves, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Benfica é a primeira colocada com 28 pontos ganhos, enquanto a equipe do Chaves é a 9ª colocada com 15 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Ostende. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ostende, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Clube Brugge é a 3ª colocada com 29 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ostende é a 14ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Clube Brugge para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Leeds. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela empatou 1 e perdeu 4. No atual momento, a equipe do Liverpool é a 8ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Leeds é a 18ª colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Liverpool para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Inter de Milão enfrentando a equipe do Sampdoria. Dos últimos 5 jogos disputados pela Inter, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Sampdoria, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a equipe da Inter de Milão é a 7ª colocada com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe da Sampdoria é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa. Inter de Milão para vencer. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Valência enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Valência, ela empatou 3, venceu 1
e perdeu uma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento, a equipe do Valência é a 9ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Barcelona é a 2ª colocada com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Barcelona para vencer. No campeonato português, temos a equipe do Arouca enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, ela empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento, a equipe do Arouca é a 11ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sporting é a 4ª colocada com 19 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Sporting para vencer. Na final da Copa Libertadores da América, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, ela empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, ela empatou uma, venceu uma e perdeu 3. Melhores opções para esse confronto: casa ou ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, ela empatou 2, venceu uma e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou uma. No atual momento, a equipe do Goiás é a 13ª colocada com 42 pontos ganhos, enquanto a equipe do Corinthians é a 5ª colocada com 57 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Corinthians para vencer. Leite prontos com as seguintes sugestões: Leicester vs Manchester City acima de 2,5. Bayern de Munique vs Mani 05 acima de 2,5. Cardiff vs Atlético de Madrid fora, Atlético de Madrid para vencer. Remonte vs Tottenham fora, Tottenham para vencer. Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund fora, Borussia Dortmund para vencer. Lille vs Juventus fora, Juventus para vencer. Inter de Milão vs Sampdoria casa, Inter de Milão para vencer. Valência vs Barcelona fora, Barcelona para vencer. Arouca vs Sporting fora, Sporting para vencer. Flamengo vs Atlético Paranaense casa, Flamengo para vencer. Goiás vs Corinthians fora, Corinthians para vencer.